Muito bem, vamos a mais uma dica da nossa querida e amada língua portuguesa? Vamos a uma dica bem rapidinha sobre as funções sintáticas da palavra ler. Essa palavrinha pequenininha, mas que pode vir aí como uma questão de prova de concurso. E você, ligado nas informações, não vai deixar passar, você vai acertar a questão, não é mesmo? Vem comigo, vamos anotar. São apenas 3 funções sintáticas que o pronome pessoal oblíquo no lhe pode assumir. Vamos fazer bem rapidinho? Então vamos lá. Não esqueça que estamos falando de função sintática. Olha só, função sintática. O que é função sintática, professor? Ora, função sintática significa a função que a palavra, que a morfologicamente palavra lhe desempenha na oração. Sujeito, objeto, predicativo, aposto, predicado, adjunto. Então vamos ver quais são as funções sintáticas que a palavra lhe desempenha na oração. Funções sintáticas, não esqueça, nada mais é do que a palavra lhe. Funções sintáticas da palavra lhe, o que é mesmo? Termos da oração. Quais são os termos da oração que a palavra lhe representa? Tradicionalmente, ela vai ser um objeto indireto, mas também pode ser complemento nominal, também pode ser um simples adjunto adnominal. São 3 funções sintáticas que esse pronomezinho pode assumir dentro de uma oração. Ou vai ser objeto indireto, se for uma pergunta com a depois de um verbo, ou vai ser complemento nominal, se for uma pergunta com a depois de uma palavra que não é verbo, ou vai ser um simples adjunto adnominal, na incrível hipótese que ele indica posse. Beleza? Vamos lá então. É bem fácil, bem rapidinho. Aqui no canal você tem dicas rápidas sobre a língua portuguesa, mas você tem aulas inteiras também aí sobre as dúvidas da língua portuguesa. Aproveite e viaje mais aí pelo canal, veja todas as outras aulas e aprenda mais e mais os assuntos referentes à língua portuguesa. Vamos lá. Vamos falar agora então da primeira função sintática da nossa palavrinha lhe, uma função bem interessante, que é a função mais tradicional, não é? Da palavra lhe, que é objeto indireto. Por que a função mais tradicional, né? Realmente ela é a mais comum, de fato. De fato ela é a mais comum. Por quê? Porque a gente sempre está acostumado a fazer perguntas depois do verbo. Isso é o mais comum que acontece, é fazer perguntas depois do verbo. Toda vez que você faz a pergunta a que ou a quem depois de verbo, pergunta a que, pergunta a quem, logo após o verbo, hein? Você está diante de um objeto indireto. É isso mesmo, de verdade, muito fácil, tá bom? Vamos pegar só um exemplo aqui que você já vai entender como é fácil. A gente faz isso todo o tempo, não é? Entreguei-lhe o material. Você sabia que quem entrega alguma coisa a alguém? Quem entrega alguma coisa a alguém. Então pronto, se você sabe que quem entrega alguma coisa a alguém, o que é que você vai fazer então? Você vai fazer as perguntas depois do verbo. Entreguei o quê? Entreguei o quê? Qual é a resposta? O material. O material. Mas quem entrega não entrega alguma coisa a alguém? Então tem outra pergunta para fazer, ó. Entreguei a quem? E pronto. Essa realmente é a deixa para você entender por que é objeto indireto. O material vai ser objeto direto, já que foi a pergunta o que feita depois do verbo. E agora você fez a pergunta a quem depois do verbo. Mas, professor, qual é a resposta? Olha, eu não sei qual é a resposta. Pode ser a ele, pode ser a você, pode ser a ela, mas está representado pelo lhe. Então, esse lhe aí é objeto
indireto. Não é facinho? É sim, é bem facinho. Toda vez que você fizer a pergunta a que ou a pergunta a quem logo após o verbo, a resposta é objeto indireto. Facinho? Vem comigo, vamos lá mais uma. A segunda função do lhe, não esquece que o lhe tem um nome, tá? O nome dele é pronome pessoal oblíquo átono. Pronome pessoal oblíquo átono. E como pronome pessoal oblíquo átono, ele já vimos aí a função de objeto indireto, que é o emprego mais importante dele. Mas ele tem um segundo emprego. Ele tem um segundo emprego que é complemento nominal. E aí, mas a pessoa não sei o que é complemento nominal, tenho dúvida. Não, vamos entender o seguinte, é a mesma coisa que você acabou de ver, ali, não é? Quando você faz pergunta a que ou a quem, só que é depois de uma palavra que não é verbo. Pergunta a que, pergunta a quem, depois de palavra que não é verbo. É essa definição que nós vamos dar aqui para o complemento nominal. Se você perceber que tem uma pergunta com a, mas essa pergunta não sai depois do verbo, quer dizer que a resposta é complemento nominal. Vamos ver um único exemplo aqui, ó. Ah, se você me fizesse favor, eu ser-lhe-ei eternamente grato. Olha só quem é que faz uma frase dessa, não é mesmo? Ser-lhe-ei eternamente grato. Vamos tentar traduzir isso. Eu serei grato eternamente, né? Serei grato eternamente a quem? Vamos deixar o eternamente para lá, né? Que foi muita enrolação, né? Serei grato a quem? Você sabia que essa palavra grato aí não é um verbo? Essa palavra grato aí é um adjetivo. Veio depois do verbo de ligação, o verbo ser. Então a pergunta é a quem, depois de uma palavra que não é verbo. E a resposta, pessoal, mais uma vez, né? Pode ser a ele, pode ser a ela, pode ser a você, mas de qualquer forma está representado pelo lhe. Então é isso, muito fácil mesmo, muito tranquilo. Toda vez que você fizer pergunta com a, depois de verbo, a resposta é objeto indireto. Depois de palavra que não é verbo, a resposta é complemento nominal. E para terminar, bem rapidinho a nossa dica, você agora vai pegar vamos dizer, o emprego mais incomum do pronome lhe. É adjunto adnominal. Um simples adjunto adnominal, aquela palavra que indica que está sempre acompanhando um nome. Na verdade está sempre acompanhando um nome. Vamos lá, vamos ver como é que ele se comporta então como adjunto adnominal. É simplesmente se tiver indicando posse. É isso mesmo, é posse. Na verdade, dá para trocar pela palavra dele, dela, tá bom? É indicando posse, tá bom? É de alguém. Nossa, professor, existe isso? São textos mais literários, né? A gente não vê muito no dia a dia, né? A não ser em questão de prova de concurso, são textos bem literários. Então, olha só. Quero beijar-lhe a boca. Nossa, quero beijar-lhe a boca? Que história é essa? Não é quero beijar quem? Beijar quem, mas não tem aqui resposta, né? Na verdade, a pergunta é quero beijar a boca de alguém. Quero beijar a boca de alguém. Então, pronto. Você percebe que esse lhe representa de alguém, está indicando posse. Então, se esse lhe representa o de alguém, já sabe que ele está indicando posse, já sabe que a função sintática dele é de adjunto adnominal. Muito fácil, guarde com carinho essas três informações. Ou o lhe vai ser objeto indireto se a pergunta for com a depois de verbo, ou o lhe vai ser complemento nominal se a pergunta for com a depois de uma palavra que não é verbo, ou o lhe vai ser adjunto adnominal se indicar posse. Essas frases literárias que a gente utiliza, onde o lhe, na verdade, indica uma posse. Beleza, pessoal? É muito fácil, muito tranquilo.
Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar, de visualizar várias vezes, tudo isso ajuda o nosso canal. Divulga aí, aproveita para se inscrever também se você ainda não é inscrito. Muito obrigado e até a próxima dica.